Boa noite, meus colegas. É com alegria que nós estamos agora iniciando o nosso curso Estudando o Livro dos Espíritos. Lembrando que estamos fazendo através desse sistema virtual, porque nós estamos nessa pandemia de coronavírus e temos que ir obedecendo aos governantes, às orientações do governo. Nós estamos evitando aglomerações, reuniões, e então nós, na verdade, estudamos uma forma de permitir que nós continuemos nesta sintonia, aprimorando os nossos conhecimentos espíritas, sem, no entanto, desobedecer aquilo que preconiza a vigilância sanitária. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, que hoje tem como base os prolegômenos, nós vamos fazer uma oração, convidar os colegas a que nós possamos buscar uma conexão com a espiritualidade, com Deus, com nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga que está sempre a nos assistir, para que neste momento, porque passa a humanidade, nós possamos estar recebendo os beneplácitos da paz, do amor, da união, e que nós possamos, nesse pequeno curso que nós estamos realizando, sentirmos a intuição da espiritualidade amiga, para que o façamos no sentido de melhor buscarmos a nossa evolução espiritual. Ao longo da semana, através do WhatsApp do curso Livro dos Espíritos, nós já mandamos 5 perguntas para que os colegas pudessem debater através dos seus respectivos grupos, e alguns já deram as respostas daquilo que nós perguntamos. Nós fizemos 5 perguntas para os grupos e alguns dos nossos colegas já deram as suas respostas pessoais. Então, nesta oportunidade agora, nós apresentamos no WhatsApp as respostas, as perguntas e respostas, e vamos então abordar particularmente cada uma das respostas que foram dadas. Normalmente nós iniciamos pelo grupo Chico Xavier. No entanto, hoje nós queremos iniciar pelo grupo Emmanuel. Então a pergunta que foi feita naquela oportunidade foi: qual a missão dos espíritos? Nós respondemos, os nossos colegas devem terem visto, que foi a missão delegada pelo Poder Supremo a essa coletividade de espíritos superiores, foi a de transmitir à humanidade, através de médios espalhados em diversos pontos do planeta, os ensinos que estabeleceriam os fundamentos de uma filosofia racional, instituindo uma nova era para a humanidade, através de sua transformação moral. Então, apenas complementando as respostas dadas já por algum dos nossos colegas, nós poderíamos dizer que os espíritos superiores, buscando fazer com que a humanidade pudesse caminhar de maneira mais célere no seu processo de evolução espiritual, e buscando a sua transformação moral,
permitiu que, através de médios em diferentes pontos do planeta, se manifestasse para que eles pudessem, através dos conhecimentos adquiridos pela espiritualidade superior, irem norteando as suas vidas. Nessa fase, por exemplo, que nós estamos vivendo, a espiritualidade superior está conosco, seja através dos conhecimentos científicos, seja através da consolação daqueles que estão sofrendo mais. A espiritualidade está se manifestando, de modo a permitir que, através desse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, o mundo material pudesse caminhar de maneira mais positiva. Isso, naturalmente, buscando a sua transformação moral. Nós sabemos, nos diz o Livro dos Espíritos, que a intelectualidade do homem caminha em passos mais largos do que a moralidade. Por isso mesmo que às vezes ocorrem situações como essa que nós estamos vivendo, onde é necessário que ocorra flagelos para a humanidade, para que nós possamos buscar, através da ciência, o conhecimento e através da nossa introspecção, a nossa mudança de comportamento e melhora da sociedade. Então a missão dos espíritos foi e é, de auxiliar a humanidade nesse processo contínuo de transformação moral e de melhor encaminhamento para o plano espiritual. A pergunta que foi enviada também para o grupo André Luiz era: qual a missão de Kardec? E a resposta que nós colocamos foi: o professor Rivail, que tinha o codinome de Allan Kardec, foi o espírito talhado para essa missão. Para tanto, preparou-se durante longos anos no mundo espiritual, vindo a reencarnar para cumpri-la. O espírito Zéfiro, um de seus guias, com quem convivera anteriormente na antiga Gália, foi quem comunicou-lhe da missão e sugeriu a utilização do nome em Allan Kardec, que lhe pertenceu naquela passagem. Qual era a sua missão? Ordenar e fazer a distribuição metódica das matérias, que lhe eram passadas pela espiritualidade, através dos médios que auxiliaram Allan Kardec, organizando didaticamente os assuntos para posterior publicação. Então, Kardec, na verdade, ele veio dar uma metodologia pedagógica, uma vez que era conhecedor, era professor, filósofo, matemático, professor, e que tinha condições, pelo seu conhecimento, de organizar de maneira didática as perguntas feitas e respondidas pela espiritualidade. A espiritualidade que era consultada em vários pontos simultaneamente, porque Kardec, com isso, queria, na verdade, buscar a universalidade dos ensinos espíritas. Então, à medida que a espiritualidade se manifestava, Kardec ia colocando isso de maneira metódica e tecendo os comentários que eram necessários ao melhor esclarecimento de cada um dos temas. Então, a missão de Kardec foi e é muito importante para nós. Por isso que nós o consideramos o codificador da doutrina espírita. Muitas pessoas, às vezes, de diferentes denominações religiosas, imagina que nós consideramos o Kardec semelhante a Jesus, né? E o que não condiz com a verdade.
era um homem absolutamente comum, normal, só que voltado a uma missão, que era trazer de maneira clara e sucinta os ensinamentos dos Espíritos para uma sociedade que precisava de alguém que pudesse fazê-lo com a sua competência. Então, uma grande missão foi essa de Kardec, e que ele, com sabedoria, com organização, com diplomacia, porque não se deteve em criar obstáculos, nem cair nas provocações, conseguiu, de maneira muito positiva, deixar esses ensinamentos para nós, que é os ensinamentos que hoje nós o fazemos através dos livros que ele auxiliou na sua coleta de perguntas e na sua publicação. A outra pergunta formulada ao grupo Alta de Souza: quais as recomendações dos espíritos a Kardec? Nós podemos destacar dois tipos de recomendações que os espíritos passaram a Kardec e que o codificador seguiu à risca: verificar minuciosamente as matérias recebidas e perseverar no cumprimento de sua missão. Veja que dado importante. Ou seja, as principais obrigações de Kardec: fazer a coleta dessas informações de maneiras minuciosas, caprichosas, organizadas, e perseverar no cumprimento da sua missão. Por quê? Porque a espiritualidade sabia que haveria muitos opositores, haveria muitas pessoas, de uma forma ou de outra, contradizendo aquilo que ele trazia como uma ciência nova. E aí ele sofreu muitas perseguições da própria sociedade parisiense, dos amigos, de familiares, da igreja, que de uma certa maneira o combateu de maneira muito forte, mas ele se manteve perseverante naquela missão sua. E apesar das contundentes críticas que alguns lhes oporiam, estas recomendações foram seguidas pelo codificador durante todo o tempo. Todas as mensagens que continham os ensinos eram meditadas e revistas criteriosamente. Ou seja, não era simplesmente uma resposta dada pela espiritualidade, que ele tinha isso como verdadeiro e como definitivo, em absoluto. Kardec checava, investigava essas respostas e buscava conflitar elas com as respostas dadas pela espiritualidade através de diferentes médios e em diferentes locais do país e fora do país. Nada era aceito sem um exame minucioso e sem passar pelo crivo da razão. Quando as críticas, como previram os espíritos, de fato apresentaram-se ferozes, nada, porém, foi suficiente para desviar Kardec dos objetivos traçados pela espiritualidade. Ele se manteve fiel àquilo que ele se propôs a realizar. Aos críticos de má fé e que se portavam desrespeitosamente, Kardec reservou-lhe o silêncio. Aqueles que demonstravam sinceridade de propósito, jamais se furtou em responder. Usou a revista espírita exatamente como um ponto, aonde abria-se questões e aceitava as críticas e sugestões daqueles que entendiam ser de boa vontade e que objetivavam o crescimento e o enriquecimento à luz da razão. Então, Kardec, com sabedoria,
sujeitou-se a todo tipo de provocações, de modo a continuar com a sua missão, e o fez de maneira muito inteligente e sábia. O grupo Meimei, nós mandamos a seguinte pergunta: como se dá a ação dos bons espíritos? A resposta: os bons espíritos somente assistem aos que colaboram para a obra do Criador. Os que servem a Deus com amor e humildade podem sempre contar com a inspiração e proteção dos espíritos que têm por missão a orientação da humanidade para cumprimento de sua destinação. Os que elaboram com orgulho e ambição afastam de si os bons espíritos e somente se acercam de seres da mesma natureza, que se comprazem em criar-lhes dificuldades em sua caminhada rumo ao progresso espiritual. Então, quando nós estamos agindo com boa vontade, com honestidade, com sinceridade, certamente que nós contamos com os bons espíritos. Em momentos de dificuldades, de aflições, de apreensões, quando nós nos voltamos à espiritualidade, ela não está de braços cruzados, ela não está mouca às nossas súplicas, às nossas solicitações. Ao contrário, a espiritualidade está sempre disposta a nos auxiliar. Porque nós sabemos que há uma interface entre nós encarnados e os desencarnados. Porque ora nós estamos aqui no plano terrestre, nesse orbe terrestre, que é um orbe ainda de provas e expiações. E outra hora nós estamos na espiritualidade, também auxiliando aqueles que mais precisam. Então, nós podemos sempre contar com os bons espíritos. Os bons espíritos estão sempre dispostos a nos auxiliar. Quando eles se afastam de nós, essa iniciativa não partiu dele, partiu de nós, que às vezes nos fizemos indiferentes às suas presenças ou moucos às suas orientações. A última pergunta que nós iremos fazer é a do grupo Chico Xavier. Vamos aqui a pergunta do grupo Chico Xavier, que é: como a doutrina espírita foi revelada? A doutrina espírita veio à luz através da revelação de espíritos de elevada ordem, sob a direção do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Esta coletividade de entidades superiores anunciaram a Kardec quem eram chegados os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, que objetivava instruir e esclarecer os homens sobre todas as coisas. Iniciou-se então uma nova era para a humanidade. O Livro dos Espíritos, obra que estabeleceu o alicerce para as demais que surgiram e que comporiam o edifício doutrinário, foi revelado inteiramente pelos Espíritos, como instrumento da vontade divina. Então é importante que a gente estabeleça de que quem disse ser os espíritos que se manifestavam foram os próprios espíritos. Kardec só adaptou as condições para que, das mesas girantes, passando pelas pranchetas, se chegassem aos médios por orientação da espiritualidade. Não foi algo descoberto, porque nós sabemos que desde o princípio da humanidade, em todas as épocas desta humanidade, os espíritos sempre se manifestaram, mas o fizeram de maneira mais acentuada no século XIX, por ocasião
da divulgação do Livro dos Espíritos, em 1857. É um livro ditado pelo processo mediúnico de psicografia, cabendo a Allan Kardec a missão de aprofundar os estudos sobre os mais variados temas abordados e coordenar metodicamente as respostas e informações recebidas dos espíritos. Então estão aí as respostas que eu creio que venha de encontro a maioria do que os nossos colegas assinalaram, responderam, alguns dando uma outra visão, mas na sua essência, dentro desse conceito que nós estamos falando aí, e que vem, na verdade, permitir que a gente compreenda o que é que a espiritualidade espera de cada um de nós. E isso é muito importante. Eu vou fazer uma observação aqui a respeito de dois aspectos que constam na parte dos prolegômenos e que não ficou em momento algum aqui patenteado nas respostas que nós demos. Primeiro, o que significa esse nomão, às vezes que nós consideramos até feio, prolegômenos? Segundo o dicionário, é a introdução expositiva de uma obra, onde assentam os principais e princípios necessários à sua boa compreensão. Então, os prolegômenos nada mais é do que uma explicação, uma exposição de uma obra, de maneira mais ampla, né? Abordando os princípios. E quando se fala, então, em prolegômenos, seria a mesma coisa de nós dizermos assim: nós vamos dar uma introdução mais detalhada do que é o Livro dos Espíritos. Então, prolegômenos nada mais é do que isso, um conjunto de noções preliminares de uma ciência ou arte. Então, essa palavra prolegômenos seria uma introdução de uma determinada ciência de maneira mais explicativa. Por isso mesmo que na introdução nós temos do item 1 ao item 17, que foram estudados pelos nossos colegas. E aqui, para finalizar esta parte, eu vou apenas dizer que lá foi até abordado por seu Winston, quando ele fez a leitura de que a espiritualidade nos apresenta um símbolo, que é esse símbolo que nós sabemos aqui existente no Livro dos Espíritos, não é? Que é uma cepa, é um ramo de parreira, aonde tem pendurado lá uva, né? E a espiritualidade nos dá uma explicação do que seria esta cepa, né? A cepa é um ramo de parreira que se vê de maneira desenhada pelos espíritos que animaram Allan Kardec na codificação do espiritismo. Quando lhe deram então uma explicação do que era esse ramo. Coloca no início do livro a cepa de vinha que te desenhamos, isso orientação da espiritualidade para Kardec, como emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito estão nela reunidos. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma ou espírito unido à matéria é o bago de uva. Então nós temos aí mostrando o corpo, a matéria, o perispírito e o espírito, né? E todas as suas manifestações. Então, nós poderíamos dizer que o estudo se resume basicamente dos prolegômenos nessas perguntas formuladas e nessas explicações. E nós, certamente, aproveitando esta oportunidade, eu
gostaria de passar algumas palavras aos meus colegas de estudo, dizendo que nós estamos sentindo o vento das aflições, das agonias, das tribulações, que nós não podemos, neste momento por onde nós estamos vivendo, permitir sermos tomados pelo medo, pelo pânico, pela desesperança. Precisamos compreender que estamos passando por dias difíceis. Estamos sentindo relâmpagos, trovoadas, sinalizando que as dificuldades virão. Então, meus irmãos, nesse momento que se avizinham como momentos de turbulências, de dificuldades, de aflições e sofrimento, não nos enganemos. Na verdade, nós estamos apenas iniciando este processo. Teremos com certeza muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Não estou dizendo isso com sentido de trazer pânico ou mais medo para nós espíritas. Não, de forma alguma. Estou apenas dizendo que o conhecimento da doutrina espírita é uma vacina que nos imuniza contra esses percalços do caminho. Porque nós temos que saber que, conforme nos fala no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, na pergunta 737, nós sabemos que todas essas situações, esses flagelos destruidores, fazem parte do nosso processo evolucional, que fazem parte da nossa caminhada. Nós não podemos ficar presos no pânico, no medo, porque o medo nos paralisa. Então nós temos que cumprir com as obrigações, com as precauções necessárias, porque nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Então que nós nos preocupemos agora, neste momento, com a preservação do nosso corpo, sabendo que momentos difíceis se avizinham, que as dificuldades vêm, mas que nós temos a doutrina que serve como vacina para nos imunizar contra esses possíveis sofrimentos. Porque nós não podemos ficar presos na visão materialista de que nós somos apenas um corpo. Nós somos um espírito que estamos vivendo uma experiência no orbe terrestre. Todos nós desencarnaremos, uns mais próximos, outros mais distantes, mas o importante é que nós saibamos dar valor à nossa existência. Então o momento agora é de ter fé, de ter ânimo, de ter coragem, para que a gente possa superar essas dificuldades e continuarmos com o nosso processo de evolução. Que Deus nos dê força, sabedoria, coragem e ânimo, para que a gente consiga superar todas as dificuldades, sabendo que Deus está à frente de todas as coisas. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter tirado esses minutos para um aprofundamento do conhecimento da doutrina espírita e que isso nos sirva de instrumento para que a gente possa melhor se postar nesse momento de dificuldade e dor. Que Deus abençoe todas as famílias brasileiras, abençoe os nossos familiares e nos dê muita coragem para que a gente possa superar esse momento. Deus abençoe todos nós. Juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos.